Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o governo da igreja. Estamos na nossa unidade 3 da aula de Teologia Sistemática 4. As igrejas protestantes, elas se organizam de acordo com três formas básicas de governo. E acredito que, ainda que você não tenha estudado isso profundamente, você já deve ter observado alguma coisa. Nós temos o governo congregacional, que pressupõe de direitos e deveres iguais a todos os membros e uma autonomia para a igreja local. A Assembleia da Igreja é o poder máximo e ela não se sujeita a nenhuma outra instância. Como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Igreja Batista, que é de governo congregacional. Nós até usamos um seguinte termo aqui: dizemos que é uma forma de governo onde todos governam. Uma outra forma de governo é o governo presbiteriano, ou o governo representativo, na qual um grupo de presbíteros eleitos formam o conselho e governam a igreja local por um período determinado. As igrejas presbiterianas, elas se agrupam em conselhos, presbitérios, sínodos e também sínodos gerais, ou, aqui no Brasil, usamos dois termos, ou o Supremo Concílio para a Igreja Presbiteriana do Brasil e algumas outras denominações de origem presbiteriana utilizam-se do nome Assembleia Geral. Então, essa é uma estrutura hierarquizada, onde cada instância ou concílio tem poderes sobre o concílio inferior ou sobre a instância inferior. Nessa forma de governo, como por exemplo a Igreja Presbiteriana, já diz aí o nome, presbiteriana não é uma denominação, mas é a forma de governo, nós costumamos dizer que no congregacional todos governam, né? Uma linguagem bem simples. E no governo presbiterial, né, no governo presbiteriano, nós temos a representação que é feita por alguns. Então, alguns governam. É uma espécie de uma república, né? O governo republicano. E temos, por último, modelo, o governo episcopal, onde nesse governo nós temos os bispos que têm autoridade sobre uma determinada região. Então, há vários tipos de governo episcopal. O bispo ele pode ser eleito por tempo indeterminado ou determinado. Ele pode ter mais ou menos poderes, por exemplo, ele pode transferir os pastores das igrejas de uma região para outra região, com ou sem o aval das igrejas. Em alguns momentos, nesse governo episcopal, usamos até essa linguagem, né, onde um governa todos, ele pode até mesmo governar sozinho. Mas algumas outras igrejas episcopais pode acontecer de ele ser governado tendo o auxílio de um pequeno ou um determinado grupo. Pode ainda acrescentar a esses governos o que nós intitulamos de governo monárquico, onde um líder carismático se proclama como o ungido de Deus, muitas vezes alegando que recebeu uma revelação divina e ele detém o poder nas suas mãos de forma incontestável, vitalícia. E não são poucas as igrejas, né, de governo episcopal que usam essa forma, e ainda percebemos nessa monarquia eclesiástica o governo da igreja sendo passado de pai para filho. No entanto, essas igrejas estão largamente afastadas dos princípios dos reformadores e também do princípio até mesmo protestante. Alguns até chegam a dizer que tais grupos nem deveriam ser chamados de protestantes. Aristóteles, ao teorizar sobre as formas de governo, ele citou três formas: o monárquico, governo de um só; vitalício, né, que vem de monos, né, um; o governo aristocrático, né, o governo da elite, onde apenas alguns governam; e o governo democrático, que é o governo escolhido pela maioria. E ele já alertava para o fato de que todos podem se deturpar. A monarquia, ele já alertava, poderia ou pode se transformar numa tirania. A aristocracia em oligarquia e a autoperpetuação e a democracia em demagogia. Então, também as igrejas, elas podem se desviar das várias formas de governo que, teoricamente, adotam. Uma igreja batista, por exemplo, pode transferir grande parte da autoridade da Assembleia para o pastor.
E os presbíteros de uma igreja presbiteriana podem se tornar meramente um grupo de auxiliares do pastor. Então, um paralelo esclarecedor são as ditaduras. Preste atenção. Em muitas delas, os congressos permanecem funcionando, o que lhes dá uma aparência de democracia. Mas, na prática, eles existem apenas para endossar as diretrizes do homem forte. Exemplo típico eram os congressos, né, em países comunistas, onde o mais comum eram votações unânimes. Ai de quem discordasse. Isso deveria ser suficiente para mostrar aos cristãos que as raízes do pecado são ativas em todos nós e que tudo que fazemos tende a se corromper com o tempo, até na Igreja dos Santos. Mesmo as comunidades cristãs podem degenerar a tal ponto que suas reuniões já não sejam para o melhor, e sim para o pior, conforme Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios. Penso, como veremos já mais adiante, que a forma de governo endossada pelo Novo Testamento talvez seja esse modelo representativo, que em nossos dias se assemelha mais ao governo presbiterial ou governo presbiteriano. Mas esse não se efetiva simplesmente pelo fato de uma igreja denominar-se como tal. Pode acontecer que uma igreja de governo congregacional ou até mesmo uma igreja de governo episcopal encontre-se muito mais próxima dos parâmetros bíblicos do que conforme esse modelo que eu acabei de dizer, que se assemelha à igreja dita presbiteriana. No Novo Testamento, nós vemos Paulo, já na sua primeira viagem missionária, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, está registrado em Atos. E essa prática é confirmada por Paulo quando ele escreve a sua carta em Tito, para Tito. Em Atos, capítulo 15, nos versos 2, 4, 6, 22, nós vamos ver ali que os presbíteros que se reúnem juntamente com os apóstolos, lá no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Já em Atos 16, 4, nós somos informados que, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Observasse o quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Em Atos, capítulo 20, verso 17, Paulo chama os presbíteros da igreja em Éfeso para a sua última conversa com eles. E lá no versículo 28, vemos a função dos presbíteros, que era pastorear a igreja, sobre a qual eles foram constituídos bispos. Essa é a função confirmada também por Pedro em sua epístola. No cabeçalho da epístola aos Filipenses, Paulo ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, inclusive quem? Bispos e diáconos. Timóteo, Paulo prescreve: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tiago instrui: está entre vocês, doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com o óleo, com o azeite em nome do Senhor. Vemos também pelo menos dois apóstolos, Pedro, João, que escreve ainda na sua terceira carta, na sua segunda carta, o presbítero escreve a senhora eleita. E na terceira carta ele escreve ao presbítero amado Gaio. E a gente percebe nessas cartas eles chamando a si próprios de presbíteros. E uma informação importante, meus irmãos, que o texto acima nos fornece, é que as igrejas do Novo Testamento, elas parecem ter tido um governo plural, um colegiado de presbíteros regendo as comunidades locais. A palavra sempre aparece no plural, tanto presbíteros quando relacionada ao governo da igreja. Clemente de Roma, que viveu entre os anos de 30 a 100, já na era cristã, ele escreveu uma epístola à igreja de Corinto, cujos membros haviam se revoltado contra seus presbíteros. Clemente, então, instrui os coríntios a obedecerem aos presbíteros, pois esses foram instituídos pelos apóstolos, porque
sua vez, foram enviados por Cristo e o Cristo, é claro, enviado pelo Pai. Clemente, que também afirma que esses líderes foram democraticamente escolhidos. E essa epístola, escrita no ano de 98, na era cristã, é o escrito cristão mais antigo depois dos escritos do Novo Testamento. E é interessante notar, né, que nós temos alguns teóricos que descrevem Clemente como o presbítero principal da igreja em Roma. Os católicos chegam até mesmo a afirmar que ele foi papa. Então, se alguns teóricos estão corretos ao chamar Clemente de o principal, parece então que à época de Clemente já se davam os passos em direção ao que se configurou logo a seguir com Inácio. Inácio de Antioquia, condenado ao martírio no século II, ele escreveu carta a 7 igrejas por volta do ano 110. Nessas cartas, Inácio ele prescreve a obediência ao bispo e aos presbíteros como um fator de unidade na igreja. Ele é o primeiro dos pais da igreja a fazer essa distinção, não encontrada no Novo Testamento, entre bispos e presbíteros, colocando os últimos em uma posição de subordinação ao primeiro. Inácio, ele defendia uma tríplice hierarquia: bispo, presbítero e diácono, como um elemento fundamental para a existência da igreja. Os defensores dessa ordem tripla apontam para a sua existência desde muito cedo na igreja. Há um teórico, F. Martins, que ele tem até razão quando ele afirma: o Novo Testamento é claro ao relacionar esses dois termos, ancião e bispo, a um mesmo ofício, porque nós vamos encontrar as evidências disso em Atos e também na carta de Paulo aos Filipenses. O fortalecimento do ofício do bispo monárquico só vai acontecer depois do fim da era apostólica, já no fim do segundo século. Temos, então, a partir do século II, um significado novo para a palavra bispo, diferente do significado que é dado à palavra nos primórdios da igreja. Então, no início, o corpo de presbíteros era igualitário. As palavras bispo e presbíteros era usada para o mesmo grupo de homens, sem distinção. A partir daí, uma distinção se intensificará e perdurará com graus variados até os nossos dias. A palavra presbítero, ela praticamente caiu em desuso na maior parte das denominações, juntamente com o sistema de governo que era praticado com relação ao uso desta palavra. Passamos a usar uma nova palavra. Seja qual for o sistema de governo das igrejas protestantes, hoje nós usamos a palavra pastor. Porém, essa palavra não é usada com o mesmo sentido de presbítero. Nem o pastor da igreja é imaginado atuando no contexto plural. Curiosamente, eu não sei aí na igreja presbiteriana de Angola, nossa IPA, mas aqui na igreja presbiteriana do Brasil, o pastor, administrativamente, dentro da nossa Constituição, ele também é conhecido como presbítero. Porém, ele é presbítero docente. E o presbítero, que propriamente é o presbítero, é visto como regente. Então, um é o docente, aquele que prega, aquele que ensina a igreja. E o outro é o regente. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é comum na nossa denominação alguém virar para o pastor e dizer: ô presbítero docente. Não. Nós chamamos o pastor de pastor. E curioso é que a palavra ela é usada no singular. Pastor. Porque o pastor da igreja tem sempre uma posição destacada. É improvável que o crente comum conceba igreja sem um pastor. Porque essas duas palavras em nossos dias elas são praticamente indissociáveis. Porém, a conclusão que chegaríamos, ou melhor, talvez até uma pergunta aqui: qual a conclusão que chegaríamos estudando o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento, a palavra pastor ocorre 13 vezes, sendo que, surpreendentemente, em nenhuma ocorrência a palavra se refere a um homem com um ofício que se assemelha
ao ofício pastoral nos dias de hoje. Então, quando analisamos já a palavra pastores no plural, ela ocorre em 8 versículos. Em 5 ocasiões se refere à profissão, ao ofício de pastor de ovelhas. Em Judas, nós vamos ver como uma figura de linguagem. Em Efésios, né, nós vamos ver ali como homens possuidores de um ofício na igreja. A ARC, que é a tradução Almeida Revista e Corrigida, ela também apresenta em Hebreus, né, no capítulo 13, versículo 7, e no capítulo 17, sendo a palavra pastores traduzida na ARA, que é a tradução Almeida Revista e Atualizada, como guias. Então, a pergunta que precisamos fazer é: quem seriam esses guias ou pastores? Bem, procurando as palavras apacentar ou pastorear, podemos ter algumas pistas. Elas aparecem 12 vezes. Nosso interesse recai sobre João, lá no capítulo 21. O episódio, vocês lembram, da restauração de Pedro. Temos também em Atos, capítulo 20, 1 Pedro 5, capítulo 5. Lá em Atos, o apóstolo Paulo diz a um grupo de homens que eles foram constituídos por bispos para apacentarem a igreja de Deus. Esses bispos são, sabe quem são? São os pastores. E no mesmo texto, ele ordena que esses homens cuidem do rebanho da igreja. O rebanho é a igreja de Deus. E esses homens são os homens que devem apacentar a igreja do Senhor. Os presbíteros, bispos ou anciãos, né, como a gente vê lá em Éfeso, aos quais Paulo estava dirigindo as suas solenes palavras de despedida. Os presbíteros consideram que o ofício de presbítero antecede até mesmo o próprio registro histórico das Escrituras. No Antigo Testamento, são designados como anciãos. Assim os vemos executando disciplina. Vemos também como chefes do povo, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Lá em Josué, como depositários da fé. Sendo assim, por que a igreja presbiteriana tem esse nome? Presbiteriana. Porque não é governada pela congregação, e nem tampouco por um bispo, mas sim ela é governada por presbíteros. Então, a igreja presbiteriana aqui no Brasil, e acredito também a igreja presbiteriana aí de Angola, elas só reconhecem 2 ordens de oficiais, diáconos e presbíteros. Só que, porém, no último ponto, eu volto a dizer, ela divide o presbiterato em 2 ofícios, o ofício do docente e o ofício do regente. O presbítero docente é chamado pastor ou ministro da igreja. A sua função é a doutrinação, é o cuidado com o rebanho, é a pregação, é o ensino. Mas volto a dizer, não é para chamar o seu pastor de presbítero, é para chamar o seu pastor de pastor. Já ao presbítero regente, cabe a ele a administração secular e espiritual da igreja. O presbiterato implica em liderança. E a liderança desse ofício se manifesta, em primeiro lugar, por meio da administração ao governo, segundo lugar, por meio de instrução, ensino e pregação, em terceiro lugar, por meio do exemplo. E a gente enxerga isso de uma maneira muito clara em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei. É uma norma para a igreja. A quem? Aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em seguida, precisamos também considerar o versículo 7 do mesmo capítulo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Meus irmãos, precisamos entender esses ofícios de presbítero, de diácono dentro da igreja. Nesses 2 versículos, nós enxergamos pelo menos 3 elementos de liderança. Primeiro, existem aqueles que governam sobre os crentes, os vossos guias. Eles têm o governo sobre os crentes e vela pela vida desses. Em segundo lugar, eles têm pregado a palavra de Deus aos crentes. E em terceiro lugar, eles consideram
atentamente a maneira como eles vivem. E os crentes têm que imitar a fé exercida pelos seus líderes. Portanto, o presbiterato bíblico é um ofício de autoridade que se expressa por meio do governo, de instrução e de exemplo. Talvez por esse motivo, na Constituição da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, de todos os requisitos, né, que é exigido para alguém ser eleito ao oficialato, os requisitos são: precisa ser maior de 18 anos, ser civilmente capaz, mas tem um ponto que chama muito a minha atenção: precisa ser são na fé, prudente no agir, discreto no falar e exemplo de santidade na vida, porque implica testemunho para os demais crentes. Você está conseguindo compreender isso? Deixa eu dizer o seguinte: o verdadeiro cristianismo depende de presbíteros bíblicos que agem em conformidade com as Escrituras, pregando todo o conselho de Deus, cuidando do rebanho. Esse foi o exemplo de Paulo diante dos presbíteros de Éfeso. Várias vezes ele disse: jamais deixem de vos anunciar todo o desígnio de Deus, está registrado lá em Atos. Ou seja, não podemos, né, nos esquivar de nos ensinar aquilo que é proveitoso, fazendo de maneira pública, de casa em casa, e ensinando e pregando o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensinou isso. Então, a função bíblica do presbítero é exatamente essa, né? De pregar todo o conselho de Deus, mas também, conforme diz o autor aos Hebreus, é indispensável a observação do rebanho. O autor aos Hebreus diz: observe, pois, velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então, eles fazem tudo isso, eles cuidam de nós, eles nos auxiliam em todas as coisas, porque eles velam pela alma de vocês como aqueles que prestarão contas delas no dia do juízo. Mas e o diaconato? Bem, sobre o diaconato, pode-se afirmar que no primeiro século da era cristã, a igreja ela cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e ela se expandiu pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também várias dificuldades, problemas nas esferas sociais, gerando uma demanda urgente que a igreja deveria tomar as devidas providências. E por uma sábia e unânime decisão da Assembleia dos Santos, a Igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral libada, cheios do Espírito Santo, para administrarem esse importante negócio, ou essa grande empreitada. E nessa lição, nós estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviriam de base para futuramente instituir a função diaconal. E a função diaconal, até os dias de hoje, faz parte do ministério das igrejas cristãs. Meus irmãos, o ministério diaconal, eu tive a alegria de servir na igreja. Hoje eu sirvo como ministro, mas eu tive a alegria de servir como diácono. E o serviço diaconal, o ofício diaconal, é um dos serviços mais grandes assim na igreja. Eu estou usando essa expressão assim mesmo. É o maior serviço que nós temos na igreja e um dos serviços mais lindos. E o termo grego para diaconia significa ministério, serviço. E quando olhamos para o ministério de Cristo, a vida inteira de Jesus aqui na Terra, ele demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi o apóstolo da nossa confissão, conforme diz o autor aos Hebreus. Ele foi profeta, conforme vai narrar Lucas, evangelista, pastor, mas principalmente um diácono por excelência. O apóstolo Paulo chegou a dizer que Jesus Cristo, sendo forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo, assumindo forma de servo e tornando-se semelhante a homens. Segundo a palavra de Deus, tem até uma palavra de estudo que vai se referir a isso, que ele tomou
a forma de servo. E ao fazer isso, ele estava aqui trazendo uma conotação de humildade. Mas quais são as qualificações para os diáconos descritas lá no livro de Atos e também na primeira carta a Timóteo? Revelam alguma coisa sobre essa atribuição. Bem, em primeiro lugar é o caráter moral. Então, os diáconos, eles precisavam ser o quê? Pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas corretas. A ganância por dinheiro, que é algo que envolve muitos crentes hoje, já envolvia no passado, tem que passar longe da vida do diácono, porque a sua função é exatamente a de executar os trabalhos administrativos da igreja local, como também auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Os diáconos também precisam de caráter espiritual. Eles precisam ter plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local deve avaliar muito bem o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. E o último ponto, o caráter familiar. O candidato, a palavra de Deus já nos diz isso, nessa orientação de Paulo a Timóteo, que o diácono deve ser marido de quê? Muitas mulheres? Não, de uma só mulher. Fiel à esposa e também um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos eles devem ser zelosos com o seu lar. Devem amar as suas esposas com amor sacrificial, o mesmo amor que Cristo tem para com a sua igreja. Eles devem respeitar os seus filhos para obter o mesmo respeito. Então, o serviço do diaconato, a sua família, revelará da maneira pela qual ele vai servir também a igreja. O diaconato ele foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cresceu. Então, havia necessidade de serem resolvidas algumas questões de cunho social que demandavam atenção, cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos um pouco diferentes. E a liderança das igrejas locais devem valorizar o trabalho desses homens e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. No sentido mais lato, é claro, todos nós, como igreja, como servos do Senhor, nós somos diáconos da igreja de Deus. Bem, eu quero encerrar essa unidade 3 aqui, falando sobre o governo da igreja e essa distinção entre pastores, presbíteros e diáconos. Você sabe que na igreja presbiteriana nós não temos essa hierarquia, não existe essa trindade eclesiástica, né? Pastor não é maior do que o presbítero, ou o presbítero seja maior do que o diácono. O que há é vocações específicas e ofícios específicos. Então, precisamos valorizar esses ofícios, mas, acima de tudo, precisamos ter bastante atenção quando nós elegemos alguém, tanto para o presbiterato ou para o diaconato. E existe um erro muito comum em nossas igrejas. Às vezes nós pegamos um diácono que é um excelente diácono. Aí alguém pensa, bem, esse diácono já tem prestado tantos bons serviços à nossa comunidade durante tantos anos, está na hora de nós promovermos a presbítero. E às vezes nós elegemos um excelente diácono que talvez não vai exercer um bom presbiterato, porque não é um plano de cargos e salários, não é uma promoção por um serviço relevante, mas é uma questão vocacional. Então a pessoa ela não precisa cumprir essas etapas. Em algumas denominações evangélicas acontece assim: a pessoa ela entra como auxiliar de trabalho, depois ela passa a ser obreiro, depois ela se torna diácono, depois ela se torna presbítero, evangelista, até que ela alcança o sonhado cargo de ser o pastor da igreja. Na igreja presbiteriana, não. É uma questão de vocação. Então, a igreja ela observa a vocação e, em assembleia, ela vai eleger os seus representantes. Para a junta diaconal, né, o diácono, e para o conselho, o presbítero regente, aquele que vai, juntamente com o pastor, o presbítero docente, administrar a casa de Deus. Então, reflita sobre isso, pense nisso e que Deus te abençoe. E te aguardo aí no nosso próximo encontro. Até breve.